Em 1941, o HMS Hood lutou contra o navio alemão Bismarck em uma das maiores batalhas navais do conflito. Foi atingido e afundado. Em apenas 3 minutos, 1.415 homens foram mortos, a maior perda de vidas já sofrida por um navio de guerra britânico. 71 anos depois, permanecem questões sobre como poderia o orgulho da frota ter sido destruído tão rapidamente e a quem deveria culpar. 2 juntas de inquérito navais falharam. Fique conosco nesta incrível jornada, que nos levará de volta ao cenário desta importante batalha da Segunda Guerra Mundial. O HMS Hood foi lançado em 1918. Ele foi construído em grande escala. O elegante casco o tornou não apenas mais rápido, mas também mais impressionante para carregar suas 20 pesadas armas e viajar a uma velocidade máxima de 30 nós. Ele precisava de 4 turbinas enormes. Com 160 pés de comprimento, era o maior navio da Marinha Real e um poderoso símbolo do sucesso global da Grã-Bretanha. Com um formidável canhão de 15 polegadas, poderia emitir um aviso claro aos inimigos em potencial. Nas décadas de 1920 e 30, o HMS Hood reinou supremo. Ele fez uma turnê mundial visitando cantos distantes do Império, recebendo mais de 700 mil visitantes e mostrando ao mundo que a Grã-Bretanha dominava os mares. Em 1941, o orgulho da Marinha Britânica, o envelhecido cruzador de batalha HMS Hood, confrontou o recém-concluído encouraçado alemão Bismarck de Hitler. O Bismarck, em sua viagem inaugural, foi acompanhada pelo cruzador Prinz Eugen. O Bismarck esperava evitar a detecção ao se dirigir para o Atlântico, mas a inteligência britânica recebeu relatórios de avistamentos enquanto o navio navegava pela estreita faixa de água entre a Dinamarca e a Suécia. Durante toda a guerra, os comboios navegaram pelo gelado mar do Atlântico Norte, trazendo suprimentos essenciais para a sitiada Grã-Bretanha. O almirantado agora temia que Bismarck os tivesse em vista. Então, a perda de um único comboio poderia ter um potencialmente muito devastador, e os alemães sabiam que, em última análise, eles poderiam bloquear. Saindo de Scapa Flow a céu aberto, o HMS Hood, acompanhado pelo encouraçado Príncipe de Gales, recebeu ordem de navegar a toda velocidade para o Estreito da Dinamarca, onde poderiam interceptar o Bismarck. Na noite de 23 de maio de 1941, o Bismarck foi avistado na entrada do estreito antes de desaparecer novamente em um espesso banco de neblina. 90 segundos depois que Bismarck respondeu ao fogo, uma câmera a bordo do Príncipe Eugen capturou a batalha. Bismarck, de repente, vendo esta linha de manchas laranja bem ao lado dele, o que significava que estava usando seus canhões dianteiro e traseiro. Canhões dos navios alemães choveram sobre os britânicos. Esta filmagem mostra o que aconteceu em seguida. O poderoso Hood simplesmente explodiu. A bala fatal veio com um enorme estremecimento. Todos na ponte caíram no chão. O capitão estava de pé, apenas para ser ouvido. As pessoas começaram a sair em direção a este bordo. O HMS Hood afundou em menos de 3 minutos, matando 1.415 homens a bordo. Apenas 3 escaparam. O afundamento do HMS Hood foi um choque terrível para os britânicos. Não foi apenas uma enorme perda de vidas. Em Londres, o alto escalão da Marinha estava profundamente preocupado. Como o HMS Hood pôde ser destruído de forma tão rápida? Havia uma falha fundamental no projeto de todos os navios de guerra britânicos. O almirantado criou 2 comissões de inquérito para investigar como o navio foi perdido. Testemunhas oculares de navios próximos descreveram o que tinham visto. Alguns dos homens fizeram esboços para explicar a sequência de eventos. Houve um grande clarão e muita fumaça.
Parecia haver duas bolas de fogo, uma das quais era mais alta que o resto. Havia uma densa nuvem de fumaça e pode-se ver grandes pedaços de destroços no ar, e quando a fumaça se dissipou, ele havia afundado. 3 dias depois, em 26 de maio, o Bismarck foi encontrado novamente a 600 milhas de distância no Atlântico. 15 biplanos Swordfish britânicos atacaram com torpedos e severamente danificou o leme do navio de guerra alemão. Incapaz de dirigir, era agora um alvo fácil para os britânicos. 3 dias depois de afundar o Hood, o Bismarck também foi destruído. Mais de 2.000 homens morreram, um número de mortes ainda maior do que o Hood. O HMS Hood estava vingado, mas isso não foi o suficiente. O trauma havia sido grande demais. O naufrágio do Hood se tornou um poderoso símbolo de sacrifício e resiliência, inspirando a determinação britânica para caçar e afundar o Bismarck dias depois. Até hoje, o HMS Hood é lembrado como um ícone da Marinha Real e um lembrete do custo humano da guerra naval.